educação, porque aprender é sempre um novo começo. Olá, você está no Palavrinhando. Ela é Rosane Mazzolo. E ela é Rosana Freneda. E a gente está aqui para Palavrinhar. sorteio? Sorteio. Olha pro sorteio. Bora lá, capricha nesse sorteio enquanto eu vou fazer os meus pedidos de praxe para você curtir muito nosso canal, ativar os sininhos para ser lembrado todas as vezes que os episódios forem ao ar, normalmente às quintas-feiras às 17 horas. Compartilhe, gostou do que ouviu, do que viu? Compartilhe, por favor. E inscreva-se no canal. Batalha! Batalha. Rosana tem uma frase que eu amo sobre batalhas. Escolha as suas batalhas. Lá no nosso dicionário online de língua portuguesa, o significado de batalha é substantivo feminino, combate geral entre dois exércitos ou duas armadas. Qualquer combate, peleja, luta. No sentido figurado, luta, esforços para vencer dificuldades. Segura essa informação. Outro sentido figurado, controvérsia, contenda. Jogo de cartas com dois parceiros, por exemplo. Outro sentido figurado, cavalo de batalha. Assunto predileto, argumento principal. Grande dificuldade. Sinônimo de batalha é guerra. Classe gramatical, substantivo feminino, flexão do verbo batalhar na terceira pessoa. Deixa eu ver se tem aqui algumas frases para a gente considerar. Concordo com o Dom Quixote. O meu repouso é a batalha. Eu não concordo com o Don Quixote. Eu não concordo. Na verdade, quem disse isso foi o Pablo Picasso. Ah, é? Vamos ver o que o Napoleão Bonaparte fala sobre batalha? Esse aí Não, Escolher Minhas Batalhas, se eu não me engano, é dele, inclusive. A grande arte é mudar durante a batalha. Ai do general que vai para o combate com um esquema. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Napoleão tem umas frases muito boas. Essa é legal. Por quê, né? Ai do general que vai com o esquema. Porque a hora que você entrou na guerra, né, na batalha, no sentido da palavra, né, exato, não figurado, não tem mais como seguir um script. Conforme as coisas vão acontecendo, você vai respondendo ao que está acontecendo ali naquele momento. Você tem lá algumas situações previstas e qual é a atitude que você vai tomar. Mas, numa guerra, dificilmente uma situação é prevista, né, gente? Mesmo porque você não tem o script do outro lado. Você não sabe o que o outro lado está fazendo. Você não sabe o esquema do outro lado. Você não tem isso em mãos, né? Não está no seu controle, é a história do controle. Exatamente. Então, é o seu dia a dia, de fato. E aí, se a gente traz aí para a nossa vida, quantas batalhas a gente quer controlar? Porque não está no nosso poder e a gente quer controlar. E aí a gente quer o script. E aí o script não funciona, porque não é do nosso controle. E aí a gente se emociona, a gente é muito emocionado, né? Eu ouvia muito o Gasparetto em vida, ele falava, vocês são tudo emocionado, tudo é drama, tudo é muito, tudo é sofrimento, mas é sofrimento que a gente pega. A gente pega essas coisas e aí depois a gente tem raiva, né? Porque aí vem o sentimento de raiva, porque tem a frustração por trás, a frustração gera raiva. E aí, se você olhar para trás, as emoções que a gente fala, são as emoções secundárias, né? Você está com raiva, mas ela veio de uma frustração. Você não sabe que veio da frustração. Aí você está com raiva, aí você briga com o mundo, e aí você nem se toca que a batalha não é sua. Você pegou um negócio quando nasceu. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive uma conversa essa semana, e a conversa... Gente, quando eu percebi... quando eu prestei atenção no meu corpo, é o corpo, né? Sempre o corpo. Quando eu prestei atenção em mim,
eu estava com um batimento cardíaco alterado, eu estava me pressionando assim, e aí eu me dei conta que eu estava ficando com um processo emocional que não tinha absolutamente nada a ver com a minha vida. É uma coisa que estava vindo de fora, por alguma razão aquilo me afetou e eu estava dando resposta. Percebe? Eu estava entrando no processo, dando meu ponto de vista, o meu achismo. E aí eu me dei conta, aí eu prestei atenção no corpo. Quando eu prestei atenção no corpo, eu falei, meu, isso está me fazendo mal. E quando eu vi, eu falei, isso não me pertence. Por que eu estou querendo resolver um problema que sequer foi pedido para mim? Foi pedido minha ajuda? Essa batalha não é minha. Aí eu falei, gente, essa batalha não é minha e eu tô comprando esse negócio que não é meu. Aí voltei pro meu corpo, respirei fundo. Aí meu corpo foi se acalmando. Mas olha, quantas vezes a gente faz isso na vida? Que a gente pega a batalha. E a gente não sabe, muitas vezes, nem com quem nós estamos guerreando, né? O porquê. Porque, assim, quando, por exemplo, né, citando Napoleão, quando ele saía para a batalha, ele sabia exatamente quem ele estava combatendo. Ele não sabia as estratégias, às vezes o número de combatentes, enfim, essa estrutura de guerra que eu não sei como funciona. Mas ele ia ao encontro de algo que ele sabia, ele tinha um objetivo, né? Então, por isso que a gente fala, é muito comum, e a gente leva essa palavra batalha para a vida. Você tem de batalhar muito. Aquela pessoa é batalhadora, ou seja, ela é uma Como se lutadora, fosse ok? um troféu, né? Se ser batalhadora. Exatamente, batalhadora. E aí, quando a gente começa a pensar, né, na frase que eu citei anteriormente, escolha suas batalhas, eu vejo que é óbvio que durante a vida a gente vai enfrentar muitos desafios, mas quando a gente sabe o objetivo, por que que eu estou batalhando, por que que eu estou trabalhando, por que que eu estou empenhando o meu tempo, Meu minha esforço. intelectualidade, minha cultura, meu trabalho, a troco de quê? Então, muitas vezes a gente batalha, a gente luta, a gente guerreia, a gente carrega a mala de um monte de gente e sequer sabe o resultado disso. A gente nem acompanha. A gente não tem o objetivo e a gente não sabe o resultado disso, porque quando eu estou efetivamente, né, eu acredito que vale a pena eu trabalhar demais, trabalhar muito, porque eu estou vendo um resultado, eu estabeleci para mim, por exemplo, eu vou trabalhar 5 anos muito para que eu tenha um futuro mais confortável, para que eu possa trocar de cidade, para que eu troque. Ou seja, há um objetivo que justifique a batalha. Tem um planejamento, né? Exato. Porque quando você tem um objetivo, você começa a falar como eu vou chegar até lá. Porque senão, gente, o objetivo vira sonho. Então, aquela história que a gente já falou Sonho, aqui, nunca acontece, né? sonho não tem prazo de validade. Né? Não tem prazo para acontecer e não tem a estratégia. Quando eu falo de objetivo, de meta, eu vou pensar, eu quero isso para quando, de que forma, e aí a gente lá retoma os pilares da administração, né? Organização, planejamento, direção e controle. Então, eu objetivo trabalhar por 5 anos, ainda que eu entre numa pilhação de trabalhar muito, mas eu tenho ali um objetivo. E se eu não tenho isso, eu vou trabalhar incessantemente por todos os anos da minha vida, até de repente adoecer física ou emocionalmente, e eu nem sei por que que eu estou batalhando, por que que eu estou cansada, exaurida. E é doido, né? Porque eu queria saber onde está escrito, ou quem foi que disse que é preciso batalhar. Eu acho que nós temos objetivos, temos desafios, a vida nos apresenta sempre problemas para a gente resolver. A gente sempre tem, né? A vida com aqueles altos e baixos. Agora, essa coisa da batalha, da luta, do difícil, só é para quem não planeja. Para quem não tem, porque quando você faz o planejamento,
você tem o e se. E se isso aqui não funcionar? Qual é o caminho? Qual é o plano B? Qual é o plano C? Então, o que acontece é que nós não temos isso. Aí, quando chega no momento ali, numa encruzilhada do teu planejamento, do teu plano, que não deu certo, teu plano não, né? Você não tem o plano. Então, ele está aqui na sua cabeça. Você está fazendo. Só que você não contou com o revés. O revés vem. Aí vira uma batalha. Porque você não tem um plano B. Você foi pego de surpresa. Então não precisa ser batalha, não precisa ser sofrido. Por que que precisa? Para quê? Para os outros? Nossa, como ela é batalha. Gente, eu tô falando como por causa própria. Porque eu tinha essa visão. Olha como eu sou batalhadora. Olha como eu sofro. Até um dia que caiu minha ficha, eu falei, oi? Por que que eu preciso sofrer? Por que que eu não posso trabalhar sem sofrimento? Por que precisa ser difícil? Aí tem um monte de vertente, não é vertente, de viés. Várias questões aí envolvidas, não é uma questão só. Mas eu deixei de acreditar que para eu ter uma vida confortável, uma vida boa, eu precisava batalhar, porque isso eu aprendi lá atrás, que a vida boa você só ganha se você se esfolar lá atrás, e não é verdade. Se você sofrer. Pelo amor de Deus, gente. Aonde, e se a gente, né, seguidora de Cristo no sentido de Jesus veio com uma missão de nos ensinar muitas coisas, né? Em nenhum momento, nos ensinamentos de Jesus, ele diz que a gente precisa sofrer. Não, ele não diz isso. Muito pelo contrário. Ele fala que o nosso sofrimento, ele advém do nosso comportamento. Então, oi! Que parte que nós perdemos, né, no processo? Se a gente. E não só Jesus, né? Mesmo quem não é seguidora de Jesus, Buda, o Maomé, nenhum deles fala que a gente precisa sofrer, que a gente precisa de batalha para atingir um reino dos céus ou um grau evolutivo. Nenhum deles. O que eles falam, todos. Amor, comportamento, né, Rô? Empenho. Empenho. É diferente você se empenhar em executar um trabalho com excelência, estudar para aprimorar o que você faz e chorar lágrimas de sangue para valorizar tudo isso, né? Então é óbvio que você vai trabalhar para fazer o seu melhor, para colher os frutos do teu trabalho, mas isso não significa, meu Deus, como eu sofro para ter minhas coisas, porque foi o caminho que você escolheu. Então, quando a gente fala desse planejamento, quando a Rô fala, quando veio lá uma intercorrência, eu estava desprevenido, quando eu falei lá nos pilares da administração, está lá controle. Então, quando você tem um planejamento, um plano de voo, esse plano de voo não é fixo. Eu preciso controlar. É aquela história, a mesma coisa de um avião, né? Quando você fala de plano de voo, é óbvio, o piloto ele sai com uma rota. Mas se tiver uma nuvem de gelo lá, se tiver um clima, algum pane obstáculo no no motor, motor, ele enfim. tem um plano B, um plano C, um plano D. O que acontece é que a gente trabalha sem refletir sobre o que nós estamos fazendo. E é muito complicado quando você vive para o nada, trabalha para o nada, se esforça para o nada. E mais triste ainda é valorizar o sofrimento. Esse é o Sabe, X. nossa, eu chorei lágrimas de sangue para conquistar essa casa. Eu trabalhei, eu me dediquei, eu fui um profissional que valeu a empresa pagar o meu salário. É diferente. Você ter capricho nas coisas, ter uma meta, porque isso vai te trazer alegria e segurança, né? Porque quando você tem um planejamento, você sabe tudo o que pode acontecer. Você tem reservas de planos, de possibilidades. Você enxerga aquilo, você fala, se não der certo por aqui, eu vou por ali.
Você não precisa esperar não dar certo, porque você está acompanhando o seu desenvolvimento. É a mesma coisa de uma empresa, quando a gente fala dos microempreendedores. Por que que as pessoas, em tão pouco tempo, acabam encerrando uma empresa, um CNPJ? É muito triste, porque a pessoa empenhou todo o sonho dela, só faltou fazer o planejamento. Na verdade, faltou se preparar, né? Acha que só fazer, por exemplo, doce. A pessoa acredita que o fato dela saber fazer doce, todo mundo elogiar o doce dela e todo mundo gosta, não significa que quando ela abrir o negócio vai funcionar, porque além de saber fazer o doce, ela tem que saber gerenciar o negócio. Então não há preparação. Há o quê? A pessoa é ímpeto, vai na afoito. Afoito. E aí, então, preparação. Quando Napoleão fala, não adianta o roteiro se, a hora que você entra na batalha, ele está sendo ali cirúrgico, porque é batalha, é guerra. Ele está falando de guerra, fato. A gente está falando aqui de batalha no sentido figurado, não na batalha do Napoleão. Né? Então, no nosso caso, como empreendedoras, quando a gente tem o planejamento, que é um roteiro, então, o legal isso está no nosso controle. O roteiro está no nosso controle. O que não está no nosso controle é o que acontece lá fora. Então, se acontece algum problema econômico no país, então está fora do meu negócio. É um problema econômico. Qual é o plano que eu posso aplicar dentro das opções para que eu continue sobrevivendo? Então, por isso que tem que ter um plano, porque você tem que olhar para o seu negócio e falar, opa, peraí, se acontecer tal coisa, eu vou por aqui. Se acontecer tal coisa, eu vou por ali. Enfim, você tem as possibilidades de acontecimentos. Isso está no seu controle. Não está no seu controle que vem de fora. Mas se você tem o planejamento, você consegue achar uma saída. Porque está desenhado lá. É como se fosse um desenho. E qual caminho você vai. E o controle te dá, nesse aspecto, eu tenho reserva para quanto tempo, né? Se acontecer aí de uma crise econômica, por exemplo, uma pandemia. Eu lembro que durante a pandemia, muitas pessoas sobreviveram porque sabiam administrar o seu negócio. E tinham reserva. Tinham reserva. Ou também criaram outras possibilidades dentro do contexto da pandemia. Se reinventaram. Se reinventaram. Mas tudo isso porque eu sei qual é o produto que eu tenho, é possível adequar? De que forma eu vou adequar? Eu lembro que durante a pandemia minha sobrinha fez aniversário e ela ama a Branca de Neve. Então, se eu tivesse uma festa física, teoricamente, eu contrataria a personagem viva Branca de Neve. O que a empresa de personagens vivos fez? Esses personagens faziam uma videoconferência com a criança no dia do aniversário. Então, você marcava lá a horinha, você imagina para uma criança, olha, é uma videoconferência, é uma videoligação para você. Como chama esse vídeo? É videoconferência. É videoconferência. Aí, quando ela abre, a Branca de Neve. Aí você fala, olha, que genialidade, mas é uma empresa que conhece seu produto, conhece seu público, né? E quando a gente não conhece, justamente por isso, eu não me conheço, não conheço meu negócio, não conheço o roteiro da minha vida, né? Da minha pessoal, não do que vem de fora. Eu vivo realmente em constante batalha. Porque aí vem uma pandemia e você começa a batalhar para sobreviver. E vem a insegurança, né? Você vive no e se. E se acontecer? E se eu perder o emprego? Né? As pessoas que trabalham em CLT, o maior medo da pessoa é realmente ficar desempregado. Mas aí a história, né? Como o planejamento de carreira, já ouviram falar? A gente tem aqui episódios sobre planejamento de carreira. Como eu acompanho essa carreira? Né? Os especialistas falam na área de finanças. Você tem de ter na sua reserva para 6 meses sem salário. No mínimo. Porque aí você consegue administrar a busca por um novo emprego, negociar boas vagas. Porque se você ficar 1 ano sem emprego, você vai aceitar o que vier. Então, percebe que as nossas batalhas, elas acontecem porque a gente não tem essa visão. E na verdade, gente,
é muito triste, mas a escola não ensina isso pra gente, né? Então, quando a gente está lá no ensino médio, no ensino fundamental, não se fala de empreendedorismo, não se fala de financeiro. Agora, aí o pessoal tem falado mais de educação financeira, e no ensino médio algumas escolas têm falado sobre empreendedorismo, mas principalmente a nossa geração não teve isso. Nossa geração foi a geração que saiu, que era para sair da faculdade e para trabalhar ou numa multinacional, ou num escritório, ou enfim, e para ficar lá até se aposentar. Então, essa era a visão na nossa época. Só que a educação, ela não acompanhou a evolução comercial, a evolução tecnológica. Então, está sempre correndo atrás, né? Está sempre correndo atrás do prejuízo. Então, é muito triste, porque aí você vai para a faculdade também não ensina. A faculdade ensina o quê? Só a especialidade dela. Os saberes técnicos, né? Por exemplo, duvido, não sei, nunca vi o currículo da faculdade de medicina, mas eu duvido que na faculdade de medicina tenha aula de gerenciamento de consultório. O médico, ele sai lá para trabalhar no hospital e aí ele tem a possibilidade de ter o consultório dele. Alguém ensinou como é que monta um consultório? Como é que administra o consultório? Porque ele não é a formação dele. Mas ele não teve com certeza, quer dizer, com certeza não, né? Acredito que não tem esse currículo dentro da Faculdade de Medicina. E também não tem, nós não temos como informação, como conhecimento, as questões mais importantes para conduzir a vida, que é o comportamento, que é Também. O emocional, que é você enxergar além, porque o conhecimento técnico é de fora para dentro. Então, a Rô consegue me ensinar tecnicamente a fazer algo. Como eu vou fazer, a minha dedicação, o meu empenho, a particularidade que eu vou dar a isso é minha, é de dentro para fora. Então, a gente tem muita dificuldade em lidar com habilidades internas, com essas questões internas. Né, de querer organizar, de querer fazer, de querer enxergar essa batalha como algo menor do que a sociedade imprime. Né? Porque vira uma batalha porque você não sabe. Não sabe. Você não sabe lidar, então vira uma batalha, porque você não consegue saber, você não consegue entender comportamento, você não consegue entender emoção, você não consegue saber identificar a emoção do outro, você não consegue identificar a dor do outro. Porque você não aprendeu, porque ninguém aprendeu. E tudo vai ficando intenso. Aí você ouve alguém chegar para você e falar: você está fazendo um cavalo de batalha disso. Né? Porque vira algo assim gigantesco. E não precisa ser. Por isso que a frase escolha suas batalhas é justamente isso. Eu estou escolhendo essa batalha porque eu tenho objetivo, eu sei por que eu estou escolhendo. Eu não caí de gaiato num conflito, num problema gigantesco, simplesmente porque eu deixo a vida me levar. É isso, então não deixa a vida te levar. A música é linda, eu adoro o Zeca Pagodinho, mas é só por diversão, tá? A vida é pra gente administrar, gente é que carrega e é a gente que faz as escolhas. É isso mesmo. Né? Então, capricha nas escolhas. Principalmente aqui neste contexto, capricha na escolha das suas batalhas. Isso aí. Então, bora? Bora. Então, bora lá, então, gente. Então, a gente se vê quando? No próximo episódio. Então, a gente se vê no próximo episódio. Sem antes... verdade. Sem antes curtir. Essa é a nossa batalha escolhida, sabia? Fato. Ativar o sininho todas as vezes. Desculpa. De novo. Ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que o novo episódio entrar no ar. Compartilhe, gostou do que ouviu? Compartilhe com alguém que você goste. Inscreva-se no canal, né? E comente. Qual é a sua batalha preferida? Ou você continua no cavalo de batalha, galopando incessantemente? Difícil, Bora lá, né? ser feliz. Bora! Palavrinhando, educação, porque aprender é sempre um novo começo.